Segunda parte. Delimitando valores. Nenhum preço é alto demais quando se paga pelo privilégio de sermos nossos próprios donos. Friedrich Nietzsche. Quando o niilismo rejeita valores objetivos, não fica imediatamente claro que caminho deveríamos tomar para reorganizar nossa compreensão do assunto. Em geral, nós seguimos os valores por eles mesmos, como quem segue uma palavra associada a um sentimento, mas isso não nos permite relacioná-los àquilo que somos de uma maneira clara, não nos permite realmente entendê-los. Fica a impressão de que nossos valores pertencem a outro mundo, um mundo de grandes palavras. Ficamos assim limitados a crenças e ideais vagos que dizem respeito a uma visão ainda mais vaga de como tudo deveria ser. Nossa proposta, aqui, será encontrar o lugar que nossos valores ocupam no mundo natural, não no mundo de nossos sonhos. Buscaremos entender a função desses valores, o motivo pelo qual vieram a existir, para tal fim, em vez de abordá-los diretamente, como é comum fazermos, buscando distinguir a questão intuitivamente, exploraremos antes o contexto em que surgiram, exatamente para delimitar possibilidades de uma maneira inteligível. Essa delimitação é importante porque entender o que algo não é ajuda-nos a entender o que é, ou ao menos pode ser, um processo que, passo a passo, leva-nos a olhar cada vez mais na direção certa. Começaremos por um rápido esboço de nossa compreensão geral do universo, da realidade como um todo, e então afunilaremos essa visão até chegarmos aos valores humanos, mas sem perder de vista o conjunto, o contexto. Queremos entender nossos valores como parte da realidade em que estamos, não como ideais em que precisamos acreditar. Portanto, diferentemente do que se poderia esperar à primeira vista, nossa intenção não é negar a existência de valores morais. Pelo contrário, nós sabemos que eles existem, sabemos porque os usamos para guiar nossas vidas diárias. De algum modo, eles existem, mas que modo é esse? Se tais valores não se encaixam na realidade em si mesma, encaixam-se então, é o que discutiremos a seguir. Capítulo 11. O universo conhecido. Vivemos num naco de pedra e metal que orbita uma estrela comum, a qual é uma das 400 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea, que é uma das bilhões de outras galáxias que constituem o universo, o qual talvez seja apenas um entre muitos outros universos, talvez infinitos outros. Essa é uma perspectiva da vida humana e de nossa cultura sobre a qual certamente vale a pena refletirmos. Carl Sagan. Até onde se sabe, o mundo em que vivemos é um lugar físico. Tudo que existe é uma coisa física. Nossos modelos sobre o universo indicam que há aproximadamente 13 bilhões de anos toda a sua massa estava concentrada num pequeno ponto, após um momento inicial de rápida expansão conhecido como Big Bang. Tivemos a formação da matéria, que era composta quase toda de hidrogênio, o mais simples dos elementos. Assim, em sua fase inicial, o universo era basicamente uma grande nuvem de gás e hidrogênio. Essa grande nuvem, enquanto se revolvia devido às ondas de choque do Big Bang, era ao mesmo tempo atraída por sua própria gravidade. Assim, conforme o universo se expandia, a matéria nele contida, em vez de dispersar-se uniformemente pelo espaço, foi levada a concentrar-se em aglomerados menores. Passamos então de uma grande nuvem de hidrogênio e chegamos a várias menores, porém mais densas, entre elas, espaços vazios. Pela descrição, fica fácil perceber que tais aglomerados eventualmente dariam origem às galáxias que observamos hoje em dia. Imaginemos uma galáxia nesse estágio. Ela é basicamente uma nuvem de hidrogênio que se mantém unida devido à sua própria gravidade. Porém, conforme essa grande massa de gás interage consigo mesma, alguns pontos são levados a concentrar-se ainda mais. Tentemos visualizar um desses pontos, um grande aglomerado de gás que se atrai a si mesmo. O campo gravitacional desse aglomerado exerce sobre ele próprio uma força de fora para dentro em todas as direções, e assim ele começa a puxar-se para dentro de si mesmo, em direção a um núcleo esférico. Conforme diminui a distância,
aumenta a atração. O hidrogênio comprime-se cada vez mais. Mas até que ponto? Sabemos que, quanto mais comprimimos algo, mais sua temperatura se eleva. O hidrogênio se torna cada vez mais comprimido, cada vez mais quente. A gravidade não cede. Isso continuaria indefinidamente. Mas algo acontece. Os átomos de hidrogênio tornam-se tão quentes que desencadeiam uma reação termonuclear. Eles começam a fundir-se entre si, formando átomos de hélio. Como esse processo libera enormes quantidades de energia, o aglomerado começa a brilhar e, ao mesmo tempo, a energia dessa reação contrabalança a gravidade. Ambas as forças equilibram-se, e temos assim o nascimento das primeiras estrelas. A depender de seu tamanho, a estrela durará mais ou menos tempo, podendo variar desde milhões até bilhões de anos. A regra é que, quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente utilizará seu combustível. Porém, independentemente de seu tamanho, enquanto houver combustível, estará tudo bem. O caso é que, uma vez esgotado, a estrela já não tem como sustentar-se. A gravidade passa novamente a agir sozinha, continuando a comprimi-la. Maior compressão, maior temperatura. O núcleo fica cada vez mais quente. E isso continua até o ponto em que ocorre a fusão do próprio hélio em carbono, e do carbono em elementos cada vez mais pesados. Nessa fase, a estrela torna-se instável. Suas camadas exteriores começam a expandir-se, fazendo com que se torne uma gigante vermelha. O fim não está longe. A estrela já usou virtualmente todo o combustível que tinha à sua disposição, e a fusão de elementos progressivamente mais pesados não continua indefinidamente porque, quando a fusão nuclear produz o ferro, temos um beco sem saída em termos energéticos. A fusão do ferro, em vez de produzir, gasta energia. Isso é a morte da estrela. A vitória final é da gravidade, que continuará a comprimi-la, até o ponto em que a estrela colapsa. Nesse instante o núcleo implode sob sua própria gravidade, convertendo-se num buraco negro, e gerando uma explosão monumental, mais brilhante que uma galáxia inteira, conhecida como supernova. Essa explosão, ao mesmo tempo em que cria todos os elementos mais pesados que o ferro, também ejeta parte do material da estrela em grandes nuvens de gás, as quais eventualmente darão início a uma nova geração de estrelas, ainda que de uma forma bastante simplificada. Isso ilustra a vida das estrelas, por motivos diversos. É interessante saber esse tipo de coisa. Provavelmente já nos perguntamos de onde veio a matéria que nos constitui, o ar que respiramos, a terra que temos sob nossos pés. Agora sabemos a resposta. Das estrelas, à exceção do hidrogênio, e de um pouco do hélio, todos os elementos que constituem o mundo como conhecemos foram criados no interior de estrelas pelo processo de fusão nuclear, desde o oxigênio em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, até o carbono em nossas lapiseiras, enquanto os elementos com peso menor ou igual ao ferro são forjados ao longo da vida da estrela. Os mais pesados são criados no evento de sua morte, pela própria supernova. Daí os astrônomos dizerem que somos poeira de estrelas, uma afirmação verdadeira num sentido bastante literal. Desde o surgimento do universo, houve um intervalo de pelo menos 8,5 bilhões de anos até que nosso sistema solar começasse a formar-se, e nesse intervalo gerações de estrelas vieram e passaram, produzindo e dispersando todos os elementos necessários à formação da vida. Assim, mais ou menos no segundo terço da história do tempo, começa a história da vida, de nossa vida. Ao considerar o surgimento de nosso sistema solar, o essencial será focarmos a formação de nosso Sol. Por tratar-se de uma estrela típica, o processo não deve ter sido muito diferente do que acabamos de descrever. Nas periferias de uma galáxia comum, tínhamos uma nuvem de gás e poeiras composta quase toda de hidrogênio, mas misturada também a resíduos de estrelas de gerações passadas, portanto com elementos mais pesados que o hidrogênio. Essa nuvem estava dispersa por um grande espaço muitas vezes maior que nosso sistema solar. Porém, talvez pelo evento de uma supernova próxima, essa nuvem foi levada a comprimir-se,
Nesse movimento de contração, conforme girava em torno de si mesma, essa nuvem assumiu o formato de um disco espiralado, em cujo centro a matéria começou a reunir-se. À medida que esse disco se contraía num espaço menor, girava cada vez mais rapidamente, tornando-se cada vez mais quente, concentrava-se cada vez mais massa no núcleo, aumentando sua temperatura até que, ao atingir 10 milhões de graus, a fusão de hidrogênio, nasce nossa estrela. O Sol concentrou quase toda a matéria que constitui essa nuvem, mas não toda. Restou um pouco de matéria, a qual continuou a orbitá-lo. Tais nuvens de poeira residual, enquanto orbitavam essa estrela recém-nascida, começaram a aglutinar-se, mas como partículas tão pequenas não exercem atração gravitacional suficiente para atraírem umas às outras, a gravidade não pode reuni-las, mas outra coisa pode: cargas eletrostáticas, geradas justamente pela fricção das partículas entre si. A poeira começa então a agregar-se, formando partículas maiores. De poeira passamos a grãos, de grãos a pedregulhos, e de pedregulhos a blocos cada vez maiores, até o ponto em que a gravidade dos fragmentos mais massivos passa a exercer atração sobre os menores, que se somam à massa total. O processo continua em escalas cada vez maiores. Blocos do tamanho de montanhas tornam-se do tamanho de cidades, de países e, finalmente, do tamanho de planetas. Naturalmente, nada disso ocorreu de forma calma e serena. A formação de sistemas solares é um processo violentíssimo. Em seu início, colisões monumentais eram a regra, não a exceção. Especula-se que a nossa própria Lua foi formada quando, nessa fase, outro planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra, ejetando grandes porções de seu material no espaço. Esse material passou a orbitar a Terra e, pelo mesmo processo de aglutinação que originou os planetas, tivemos a formação da Lua. Sem entrar em muitos detalhes, foi assim que surgiram os planetas, feitos basicamente das sobras do material que originou o nosso Sol. Foquemos agora nosso planeta em particular, considerando que, até hoje, 5 bilhões de anos depois, o interior de nosso planeta permanece a milhares de graus. Podemos ter uma ideia de como ele devia ser em seu início. Uma esfera incandescente e furiosa de magma parece a melhor forma de descrever. Nessa fase, a Terra já tinha água, mas, claro, apenas sob a forma de vapor. Conforme se condensava, esse vapor causava chuvas torrenciais que, em contato com a crosta, evaporavam-se novamente, num ciclo ininterrupto. Quando a superfície do planeta resfriou-se abaixo de 100 graus Celsius, tivemos a formação dos mares primitivos e, neles, começaram a concentrar-se substâncias orgânicas que, pelas próprias condições oferecidas pelo ambiente, formavam-se espontaneamente. Parte desse material orgânico deve ter sido também trazido por meteoritos, mas a possibilidade de formação espontânea desses compostos, pela própria composição da Terra primitiva, já foi comprovada laboratorialmente diversas vezes, sendo o caso mais célebre o experimento de Stanley Miller. Nesses mares, repletos dos elementos necessários à formação da vida, teria-se iniciado o processo de evolução química que ultimamente daria origem às primeiras formas vivas. Porém, paremos por um instante nossa trajetória factual para refletir sobre outras possibilidades. Pensemos no universo nessa fase, enquanto ainda não havíamos surgido. Suponha-se que, uma vez formada, a Terra houvesse começado a resfriar-se, como acabamos de descrever. Porém, enquanto se resfriava, sofreu o impacto de um supermeteoro, sendo lançada diretamente na trajetória do Sol. Fim da história. A vida nunca surgiu. 34 Fixemo-nos nesse quadro do universo. Temos aglomerados de matéria formando estrelas, aglomerados de estrelas formando galáxias, aglomerados de galáxias formando o universo. Tudo é o mesmo que observamos atualmente. Porém, 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta no qual a vida estava prestes a surgir foi destruído pelas mesmas circunstâncias acidentais que o fizeram nascer.
4,5 bilhões de anos depois, a órbita da Terra é apenas um espaço vazio entre Vênus e Marte. Nessa versão do universo, a vida poderia ter surgido. Poderia, mas não surgiu. Agora pensemos. Faria alguma diferença? Se tivéssemos surgido, teríamos surgido. Se não tivéssemos, não teríamos. É só isso. Imagine-se, para todos os fins, que houvesse dois planetas Terra em nosso sistema solar, e que só um deles houvesse sido arremessado ao Sol, o nosso. O outro continuou a existir, dando origem a formas de vida que nunca chegaram a assemelhar-se conosco. Talvez porque, por estar um pouco mais distante do Sol, sua biologia trilhou caminhos diversos da nossa. Nesse segundo quadro, a vida existe. Pode não ser a nossa, mas existe. Faria alguma diferença? Faríamos alguma falta? Parece óbvio que essas criaturas passariam muito bem sem nós, assim como nós passamos sem elas. Então, se não fazemos falta, é exatamente porque não estamos cumprindo nenhum papel em existir. O universo existiu por bilhões de anos sem nós, e poderia ter continuado a existir indefinidamente, por outros tantos bilhões de anos, sem que nós nunca tivéssemos sido parte do processo. Daria no mesmo. Claro que isso não muda o fato de que existimos, de que estamos aqui. Porém, estarmos aqui também não muda o fato de que somos simplesmente um acidente de percurso. Ainda assim, se remover a vida da equação nos parece um recurso falacioso, talvez uma forma de fugir do assunto. Tudo bem, façamos então um quadro de existência contendo a vida como a conhecemos. O meteoro que vinha em nossa direção, de repente, desviou-se. A vida surgiu. Nós surgimos. Tudo como conta a história. Desse ponto em diante, teremos de especular, mas, para todos os fins, pensemos num quadro bastante otimista para a vida. Imagine-se que a espécie humana conseguisse manter-se viva por mais 3 bilhões de anos. Agora vejamos como essa ideia ficaria numa linha do tempo. O universo surgiu há 13 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos depois do surgimento da Terra, surge a espécie humana. Ela vive por mais 3 bilhões de anos e, depois, morre. Fim da história. Que diferença fez termos existido? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não fez diferença nenhuma. O universo existia antes, continuará a existir depois, e nós estivemos irrelevantemente presentes num pequeno intervalo entre uma coisa e outra. As observações que fizemos até aqui, como o próprio título indica, foram para esboçar uma visão básica do universo conhecido, uma vez mais, mas agora com um segundo propósito. Tentemos imaginar esse universo como um todo. Desenhemos em nossas mentes um conjunto de 400 bilhões de galáxias vagando pelo espaço. Em cada uma dessas galáxias, centenas de bilhões de estrelas, algumas nascendo, outras morrendo, e as nuvens de gás das quais nasceram. Em termos estruturais, e sem entrar em detalhes complexos, o universo é basicamente isso. Agora, tendo essa imagem em mente, imaginemos aquilo que, hipoteticamente, poderia estar acontecendo em alguns pontos desse universo. Num primeiro ponto, há uma galáxia de porte médio, que se encontra particularmente distante das demais, possuindo aproximadamente 352 bilhões de estrelas. Bem longe dessa galáxia solitária, há um agrupamento de galáxias. Nesse agrupamento, algumas são grandes, bem grandes, outras são médias, a maior parte é pequenina. Ainda no outro canto do universo, temos duas galáxias bem próximas, na verdade, próximas demais, prestes a chocar-se. Elas se chocam, e então nada, chocam-se, eventualmente fundem-se. Não é uma moral da história, não é como se elas estivessem se fundindo para alcançar algum objetivo. Simplesmente aconteceu de elas se fundirem, como aconteceu de outras não se fundirem. Aconteceu de a primeira estar sozinha, mas de as segundas estarem acompanhadas. Nada disso quer dizer alguma coisa. O universo que conhecemos é assim, indiferente, e fazemos parte dele nesses termos. Note-se que, quando falamos da existência em si mesma,
num sentido objetivo. É justamente essa imagem que devemos ter em mente. Falamos desse universo físico, indiferente à vida, no qual ela surgiu sem que isso fosse uma necessidade. Também, quando falamos sobre o ponto de vista do universo, fazemos alusão a essa mesma ótica, que concebe a existência como um todo, sem partir de qualquer ponto específico. Considerar o ponto de vista do universo é, então, considerar o universo como um todo e, o que é mais importante, fazê-lo em seus próprios termos. Por exemplo, qual seria o ponto de vista do universo em relação à vida? Para descobrir, basta nos perguntarmos o seguinte: como o universo se comporta em relação à vida? Pelas nossas observações, a física não favorece a vida, porém tampouco se opõe a ela. É simplesmente indiferente. Assim, aos olhos do mundo em que estamos, somos um acidente. Somos como todo mais. E isso se revela pelo fato de não recebermos, enquanto matéria animada, um tratamento diferenciado por parte da física. Então, se afirmamos que, em termos objetivos, a vida não se distingue de qualquer outro bocado de matéria, é exatamente porque o próprio universo não faz essa distinção. Se nos distinguíssemos, passaria a ser o nosso ponto de vista. Mas aqui falamos do ponto de vista do universo, de como ele se comporta. À primeira vista, talvez pareça estranha a ideia de considerarmos o ponto de vista do universo. Porém, assim como, para entender o ponto de vista de outra pessoa, precisamos nos colocar em seu lugar. Para entender o mundo objetivamente precisamos fazer o mesmo, pensando na realidade em seus próprios termos. Deixamos temporariamente de lado nossos desejos e interesses pessoais, utilizando o mecanismo da empatia para nos colocarmos, não no lugar de outra pessoa, mas no lugar da própria realidade física. Ao pensar na realidade dessa forma, sem distinguir a vida, vem-nos imediatamente a imagem do mundo como um terreno baldio, um lugar eternamente abandonado a si próprio, que não foi criado por ninguém, que não possui dono, que não é monitorado por nada, que não existe em função de algo, apenas existe, e nele as coisas acontecem sucessivamente, indefinidamente, visando coisa nenhuma. Esse é o nível mais básico da realidade que conhecemos. E o nível mais básico da realidade que conhecemos é indiferente à vida. Tentemos gravar em nossas mentes essa imagem do todo, pensando no assunto pelo tempo que nos parecer necessário para que a figura se fixe com clareza. Isso será importante porque, daqui em diante, nossa proposta será reconstruir, parte por parte, nossa compreensão da realidade dentro desse modelo que acabamos de esboçar. Ao longo dessa reconstrução, algumas peças se encaixarão, algumas outras não, mas isso não é realmente um problema. É mesmo esperado que nem tudo se encaixe, pois nenhum valor teria uma revisão que não deixasse os erros de fora. Primeiramente, um caso simples. Vejamos se é possível encaixar qualquer perspectiva moral em relação ao mundo em si mesmo. Para garantir que não tentaremos favorecer o nosso lado, consideremos o universo antes de a vida ter surgido nele. Pensemos nesse cenário desprovido de vida, puramente físico, governado por leis impessoais. Em determinada galáxia, há determinada estrela sendo orbitada por determinado planeta. Esse planeta está sendo bombardeado por meteoros. Isso é algo ruim? Se sim, se não, por quê? Bom ou ruim em relação a quê? Ao meteoro, ao planeta? Não sabemos dizer. Continuamos a observar a cena. Conforme meteoros caem nesse cenário desértico e inanimado, sentimos-nos levados a indagações ainda mais profundas sobre o bem e sobre o mal. Qual é a essência do bem? E as estrelas? Estariam do lado do bem, ou do lado do mal? Seria seu dever brilhar? Umas brilham mais que outras. Isso é errado. É justo que as mais brilhantes morram mais cedo. E a gravidade seria uma espécie de vilã necessária para fazer tudo acontecer? Evidentemente, só seria justificável pensarmos dessa maneira se houvesse algum objetivo por detrás de tais processos, se houvesse qualquer intencionalidade no universo, mas não parece haver. Matéria interage com mais matéria, interação, física,
nenhum propósito, sentido ou valor à vista. Antes de desistir, consideremos o mais sagrado dos mandamentos: não matarás, onde poderíamos, nesse contexto, situar a ideia de que é errado matar. Em primeiro lugar, aqui a ideia nem faz sentido. Se não há seres vivos, então não matarás o quê? Mas não apenas isso. Se a regra existe por si mesma, onde ela está? Onde fica essa regra aqui, de tão especial? Existe independentemente do homem. Onde fica o tripé moral do universo que sustenta o indiscutível direito à vida? Se a moral fosse independente do homem, deveria ser possível responder esse tipo de pergunta até aqui, onde não existimos. Mas, até onde podemos perceber, não há traços de valor, de sentido, de qualquer coisa que lembre remotamente nossas humanidades a ser encontrada no tecido básico da realidade. Não parece haver saída. Quanto mais refletimos, quanto mais conhecemos, mais fica claro que a moral não se encaixa no funcionamento da realidade em si mesma, ao menos como algo independente de vida. Claro, já havíamos alcançado essa conclusão anteriormente, porém, considerando o contexto da presente reflexão, pareceu-nos oportuno revisitar rapidamente essa questão, exatamente para mostrá-la também sob essa segunda ótica, que é mais intuitiva. O exercício é interessante porque, quando pensamos somente em nossas vidas pessoais, a possibilidade de a moral ser objetiva não nos parece tão remotamente distante. Porém, quando consideramos a realidade num contexto mais amplo, a possibilidade simplesmente evapora. Fica nítido que não há valores morais intrínsecos à realidade. E, com isso, acabamos de delimitar nossos valores. Isto é, reduzimos as possibilidades do que podem ser. Para além do objetivo principal, explicamos ambas as coisas conjuntamente também para entendermos, da forma mais clara e imparcial possível, que o coração da realidade é a moral, e que esse fato, por si só, já é suficiente para justificar o niilismo. Vivemos numa realidade intrinsecamente amoral, e isso não é somente uma opinião pessoal, são os fatos. Tudo o que sabemos sobre a realidade corrobora essa ideia. Se, tendo em vista tal concepção de mundo, conseguirmos perceber em que sentido se afirma que a existência não carrega em si mesma qualquer tipo de valor intrínseco, o niilismo se tornará praticamente autoevidente. Ao mesmo tempo, ficará claro que essa percepção da realidade como algo intrinsecamente amoral não conflita com os valores práticos que utilizamos para guiar nossas vidas pessoais, assim como não conflita com as cores que vemos em nossas paredes.